Paulo Brax, homem forte do futebol do Atlético Mineiro, decidiu falar sobre reforços à Galo TV. Ele disse que a ideia é melhorar o nível de atletas, que não vai haver contratação só por contratar e que não há grana para investimento. Abre aspas para o CSO do Atlético: o Galo não vai fazer investimento de compra nessa janela, o que não significa que não vamos contratar, nem que não vamos manter uma folha alta e competitiva dentro dos nossos objetivos. A gente vai ser pontual. Contratar por contratar, a gente não vai fazer. Só queria explicar o que ele está querendo dizer com isso. Há necessidade de contratar alguém com compra dos direitos econômicos, esse nome está descartado. Mas, se esse atleta estiver livre no mercado, ele pode chegar. Esse é um caso do Fred, volante atleticano, que tem vontade de voltar para o Atlético. Ele jogou nas categorias de base e que tem seu futuro indefinido no Fenerbahçe. Cheguei a contar para vocês que ele tem mais um ano de contrato no clube turco, mas uma mudança no regulamento em relação a estrangeiros pode fazer com que o Fenerbahçe o libere de graça nos próximos dias. Assim que tiver qualquer detalhe eu conto para vocês. Nessa mesma entrevista, o Brax ainda disse à Galo TV que na primeira janela de transferências dessa temporada o Atlético havia contratado 7 jogadores e liberado 14. E com esse entra e sai, o Atlético já conseguiu baixar um pouco sua folha e o objetivo é dar seguimento a essa ideia no segundo semestre. Quinta-feira de trabalhos pela manhã. Daqui a pouquinho, às 10 da manhã, jogadores do Atlético, juntamente com Barba Domingues, estarão realizando mais um trabalho na semana de preparação para o jogo dia 21 contra o Bahia. Esse jogo, 7h30 da noite, na Arena MRV. Por falar em Arena MRV, nós tivemos um jogo treino ontem do Atlético, o time principal, contra o time sub-20. O time principal venceu por 3-1, gols de Igor Gomes e Bernard, 2 vezes o Bernard, e o gol do time sub-20 foi marcado pelo Wanderson, lateral direito, que foi contratado para a base junto ao Flamengo. Foi um jogo treino muito movimentado, não teve aquela, viu, Nath, de time titular, time reserva do Atlético. O Barba mesclou um pouquinho, tanto no primeiro time, que começou e empatou por 1-1, como no segundo tempo também, que teve o placar de 2-0 para o time principal. Então, deveremos ter na próxima semana aí, quem sabe, já mais próximo do jogo contra o Bahia, um time mais pronto e já com os equatorianos, o Alan Minda, o Alan Franco, também o Preciado, Barba Domingues, que a gente teve informação que gostou do treinamento e que está bastante otimista para o retorno do Galo, logo após o término da Copa do Mundo, Romano. Eu assisti o jogo treino, e me chamou a atenção, foi um menino do Sub-20. Você gostou me chamou a atenção do Sub-20, que não é novidade, tá? Pedro Cobra, pegou muito no primeiro tempo, pegou até pênalti. Romano, mas assim, o nome é jogo treino. Só que risca o jogo, a palavra jogo, e fica com treino. É um treino, gente. Nem jogo foi. A gente tem que ter uma análise de acordo com o que foi a atividade. Não é um jogo valendo. E é um período de intertemporada, em que os jogadores estão ainda com a perna pesada, estão retornando agora. Da mesma forma que quando o Cruzeiro fez o amistoso também, com o Defensor, não tem como analisar da mesma forma que é um Campeonato Brasileiro, que é uma Libertadores. Porque eu vejo assim, principalmente porque o jogo foi transmitido pela Galo TV, aí, por exemplo, Cauã Soares jogou o segundo tempo, perdeu um gol feito. Poxa, mas esse menino não serve pra jogar no Atlético, não tem a mínima condição. Esse tipo de comentário, sinceramente, eu acho que não faz sentido pra um jogo desse. É treino, é um momento de corrigir, é um momento de observar. Deu pra ver que o Atlético Barba Domingues manteve a ideia que ele terminou essa primeira parte da temporada, o Natanael funcionando como um terceiro zagueiro pela direita, o Coelho jogando mais aberto pela direita como um ala. Então, assim, são observações, momento de ajustar, mas eu não vou ter aqui uma cobrança com base em jogo treino. Não vou fazer isso. O Lucas Kitzal, que joga de lateral e joga de volante, me chamou a atenção. Jogou no segundo tempo, né? Me chamou a atenção. Tem 5 atleticanos do Sub-17 que estão na seleção brasileira essa semana na Grande Acomari. Agora, uma expectativa muito grande em relação ao Riquelme. Quando voltar na próxima semana, é possível que o jovem atleta terá um plano de carreira apresentado para ele, incluindo uma renovação de contrato e também, Nath, quem sabe, já treinar com o profissional do Galo. Em 30 dias, o Atlético vai decidir a vida dele na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Exato. E até então sem reforço. E não tem corpo para isso, Caio, valor. Eu diria para você que mais do que uma realidade do Atlético, para ter esse bolo próximo, ele para mim vai se dissolver, tá? Do Campeonato Brasileiro. Concordo. Nas próximas 20 rodadas. Aí, de quem tá próximo, o que eu quero dizer? A distância é muito pequena ali do 17º até pro 9º, propriamente pro 8º.
vai chegar um momento que vai ter uma turma que vai se aproximar mais do G6 e brigar, de fato, por esse G6. Vai ter uma turma que vai ficar mais ou menos nessa pasmaceira e vai ter uma turma que vai ficar o campeonato inteiro olhando para o 16º, para o 17º. Então, por isso é tão importante o Atlético definir, através dos seus reforços, de qual bloco ele vai querer fazer parte. E assim, falar que quer fazer parte nos microfones não é o suficiente para as respostas que o campo necessita. Eu, mais uma vez, vejo o Atlético muito mais preocupado em confrontar realidades, principalmente que a mídia esportiva traz, em especial falando deste programa ao qual faço parte, do que necessariamente debruçada. Eu acho que o torcedor atleticano gostaria de ver esse empenho e de ver essa proatividade também do departamento de futebol atleticano para aquilo que o time de fato necessita, para aquilo que de fato o Eduardo Domingues... Eu sou o Thiago Valu, eu não respondo pelo comando técnico do Atlético. Quem responde é o Eduardo Domingues. Então, assim, o Atlético precisa de ter essa mesma agressividade, até eu diria, no mercado para resolver problemas que são eminentes. Hoje, quando a gente pensa num Atlético voltando a campo contra o Bahia, cara, eu espero ver basicamente o mesmo time. O Breno já cantou a pedra, faltam 13 dias. É um jogador que chegar hoje ao Atlético, se não estiver nos cascos, será que jogadores na oportunidade de mercado ressignificada pelo Paulo Brax vão chegar já em forma, prontos para começarem a treinar e ficarem aptos no retorno da Copa do Mundo? Jogadores geralmente de oportunidades de mercado são jogadores que muitas vezes nem estão se destacando nas suas próprias equipes e precisam de um tempo maior para entrar em forma. E o tempo que o Atlético tem é muito curto e a necessidade é muito grande. Ô Valu, e tem um outro ponto que cara, ele fala sobre chegar reforços diante do retrospecto do Paulo Brax no próprio Atlético. Nem estou falando do que ele faz em outros clubes que, né, a gente já sabe que é pior ainda do que ele fez no Atlético. Mas diante do que ele fez dentro do próprio Atlético, qual que é a expectativa e nível de confiança do torcedor? Qual que é o nível de confiança que as pessoas que acompanham o Atlético têm em relação ao trabalho do Paulo Brax? Cara, para mim, o nível de confiança é baixíssimo. Eu não vou dizer zero, porque tem ainda quem confie. Mas, para mim, é baixíssimo. Não tem como, cara. Não tem como o torcedor confiar no trabalho do Brax diante do que ele tem feito nos últimos meses. É muito pouco. E quais as considerações dessas falas do Paulo Brax? Quem quer começar? Pode ir, vai lá, Tinho. Não, vamos lá. Eu acho que a gente tem essa fala do Brax, a gente tem que separar ela, fragmentar. Ele começa a falar a respeito de saídas e chegadas. Então, algumas coisas já me preocupam. Que ele fala de 14 nomes e a chegada de 7. E aí, então, existe um déficit, correto? Numérico de 7 jogadores. Numérico de 7 jogadores. E aí, você vai para o que o Atlético, que são os que estão, mas não estão. Isso. É a volta dos que não foram, né? Jogadores espectros. Jogadores fantasmas. Jogadores fantasmas. Vamos citar. E olha que tem uma observação, tá? Entre saídas e chegadas, quando ele fala saídas, que ele coloca 14, na verdade são 15. Porque o Júnior Santos, ou o Júnior Alonso, ainda não é computado como saída. Ele só pode ser computado a partir do dia 20. Sim. Ele ainda é atleta do Clube Atlético Mineiro. O Hulk já está nessa lista. O Hulk já está nessa lista de 14. E aí, então, vamos lá para a volta dos que não foram. Aqueles que estão, mas não estão. O Igor Gomes, o Barba conta com ele? Não. Ele jogou hoje. Ele participou da atividade, fez até gol. Mas o Barba não conta com ele. Por que, Elton, que você está falando isso? Porque ele tem 5 jogos. E ele esteve disponível em todos para ser relacionados. E ele não foi. O Atlético fez 18 no Campeonato Brasileiro. Ele fez 5. Tem um outro jogador, o Eduardinho, vulgo Dudu, que também é um jogador que o Atlético não quis colocá-lo em 6 oportunidades. 6 oportunidades dentro do Campeonato Brasileiro para ele não atingir o número de 13 partidas. Ele tem 12. O Gustavo Scarpa, antes da lesão, ele também não entrou em campo porque ele já tinha 11 jogos. E aí ele lesiona. Então o Atlético não pode negociá-lo. Mas ele também é um jogador que o Atlético olhava para ele e, opa, isso aqui não vai dar. Tem um outro também que vestiu a camisa do Real Madrid. É o Reinier. O Reinier também é um jogador que, para o Barba também olhava para ele e falava assim, esse eu não quero utilizar.
não tem capacidade para jogar no Clube Atlético Mineiro. Não tem. Mas por necessidade, teve que pegar e colocar ele no último jogo contra o Vasco. Foi por isso aqui, hein, Barba? Por isso. Faltou pouco. Mas era um jogador que não existia. O Barba olhava para ele e falava assim, não dá. Então, quantos espectros que eu falei aqui? Eu falei Igor, falei Eduardinho, falei Gustavo Scarpa, que tá machucado, que já foi até citado, né, movimentos lá no Rio de Janeiro para tentar levá-lo depois que ele melhorar para o Fluminense. Renier, deixei de falar mais alguém? Não, lembrei do Júnior Alonso, né, que também não faz mais parte. Então, dos 14, eu ainda acrescentei 4, que, na verdade são 15, mais 4, 19 atletas. E o Atlético colocou 7. Quando ele fala, não vamos fazer movimentos audaciosos ou investimentos altos, ele está contradizendo uma fala do passado dos próprios donos. Quando colocavam o Atlético, brigaria nas pontas, sempre. Porque o Atlético chegou chegando. Então não é fala do Elton, não é fala do Luiz, não é fala do Rui. A fala veio dessa mesma gestão. Então o Atlético vai se moldando com o que está rolando. Opa, tá balançando para cá, então vamos para cá. Tá para cá, vamos para cá. Então isso, para mim, é um modo de ludibriar o próprio torcedor que cobra. Então as cobranças precisam acontecer. E quando você perde, você perdeu o Hulk. Elton, mas você falava que o Hulk não estava jogando bem, não? Não estava não. Mas era o Hulk. Era o maior ídolo. Era o que quando precisava tomar lenhada nas costas, tomava. Quando precisava, estava lá. Então, era o Hulk. O que o Hulk estava fazendo? Cara, aí é detalhe. Mas quando você perde o Hulk, você tem que buscar um pica. Pra mim, você tem que buscar um pica. Você não pode deixar esse time órfão. Hoje, qual que é a referência do Atlético? Ainda mais pelo que foi prometido. Né? Exato. Hoje, o que é a referência? Hoje, quando se fala, vamos rodar no Brasil. Quando se fala em Cruzeiro, quem que você lembra? Matheus Pereira. O que você fala de Palmeiras, você lembra um nome, tá? O Paulinho. Você fala de Flamengo? Arrascaeta. Você fala... Hoje o Atlético, o torcedor no Brasil vai falar assim, Everson. Sem dúvida. A principal referência do Atlético hoje é um baita goleiro. Baita goleiro. O maior craque do Brasil. O melhor goleiro do Brasil. Um dos maiores da história do Atlético. Pra mim, o melhor goleiro do Brasil. Um dos melhores. Mas o problema é, a principal referência do Atlético hoje tá no gol. Inclusive, na contramão... Aí é loucura, gente. Pode completar, Rui? Pode seguir. O Dudu, a gente vai caminhando junto. Na contramão, o Brax está certo nas peças que ele apontou como boas oportunidades de mercado. E aqui na Band, esse grupo de profissionais da imprensa ressaltou os acertos do Brax com relação às oportunidades de mercado, né? O Lodge... o Vitor Hugo, o Tressoldi, tem gente até que achou caro o Tressoldi. Gente, o futebol... pelo que ele entregou, hoje foi caro, não. Sim, não, e são os preços praticados no futebol, é um preço normal do Tressoldi, nem caro nem barato, um preço normal no futebol. E a gente ressaltou, repito, tanto aqui quanto lá. Só que existem outras, eu nem vou apontar a questão dos jogadores que não deram certo. Eu acho que todo torcedor atleticano e todos nós lembramos essa mesma fala do Brax hoje ressignificando a questão da oportunidade do mercado foi também utilizada por ele quando ele trouxe o Biel. Grande Biel. E quando o Brax traz o Biel, o Atlético já gritava pela situação do primeiro volante. Isso foi o ano passado, pessoal. Então para não ficar na questão dos erros, eu vou ir na esteira do Paulo Brax. Mas tem uma grande antítese na fala dele. Ele fala que só vai trazer jogadores que possam elevar o nível técnico do elenco. Desculpa, o Léo Duarte, neste momento, é um cara para compor o elenco atleticano. Ele pode se tornar mais útil do que para compor? Pode. Como foi o Tressoldi, né, Paulo? Isso, porque os jogadores... Exatamente, Luiz. O Tressoldi não vem com a pecha de ser titular da zaga atleticana naquele momento. Mas ele se tornou hoje o melhor zagueiro. Então os jogadores podem se desenvolver dentro do clube e se tornarem mais do que aquilo. Agora, da forma que ele fala do Léo Duarte, não foi o Thiago Silva que o Atlético trouxe.
E aí que eu estou dizendo das antíteses. Vamos lá, quer ver uma outra antítese? Quando ele fala o seguinte, o Atlético vai trazer só jogadores que possam elevar o nível do elenco e, consequentemente, o nível do setor. O Léo Duarte hoje não eleva o nível do setor. Ele pode elevar, mas quando ele chega de cara, não eleva. Ponto. Ele fala que não vão existir investimentos pesados, levando em consideração o que o Atlético fez na primeira janela. Ok, agora cá entre nós, pessoal, não é um caminho mais difícil quando você quer qualificar o seu elenco, como ele disse nessa fala, mas não vai colocar investimentos pesados no mercado? Isso não exige um trabalho de muito mais criatividade do SIGA, do seu departamento de scout e do seu departamento de futebol. Você não precisa de trabalhar muito mais do que os outros que estão no mercado dispostos a fazerem investimentos? Eu acho que sim.